Bem-vindos à palestra de Rodrigo Prates sobre contratos eficazes fazem empresários felizes. Eu sou Marilza Zacaria, youtuber do Distrito 4563. Este evento especial, realizado pelo Rotary Club de Itaquaquecetuba, no restaurante Roda d'Água, contou com a presença inspiradora do governador Augusto César dos Santos e sua esposa Cecília. O presidente Sebastião Marcino Soares, para a gestão 2024-25, presidiu a reunião. Aproveitem este conteúdo valioso e enriquecedor. Presidente Lani, vereador Cineia, César, boa tarde, os pais cumprimentos todos aqui presentes. Agradeço o convite do governador César, muito obrigado. Agradeço todos vocês que estão aqui hoje. E aí vem um advogado falar de contrato no almoço de uma quinta-feira. Não é possível. O que está acontecendo aqui no Rotary de Itaquá? Eu vou começar falando que eu fiz um curso, presidente, chamado Encantamento Disney, na fidelização de clientes. E com essa minha cara, eu chamo um pouco a atenção, eu não fico nem tão no fundo para passar desapercebido, nem tão à frente para ser o primeiro a ser chamado. E eu sentei ali no meio do auditório, mas eu sabia que ia sobrar algo para eu falar. E aí o palestrante começou a perguntar o que cada um fazia. Se eu falasse que eu vendia processo, eu ia ser esculachado no curso. Fiquei pensando o que eu vou falar, o que eu vendo, o que eu faço. E aí me veio, eu trabalho com noites tranquilas. Aí pensaram que eu era vendedor de colchão, que eu trabalhava na Marabras, eu trabalhava com loja de lençol, plumas e tudo mais. E aí começou um debate, porque eu não falei ao certo o que eu fazia. Diferente de dono de um restaurante, um empresário, tudo mais. E eu falei que eu era advogado. E que a minha função era deixar o empresário e as pessoas tranquilas, que os problemas delas seriam resolvidos. E aí eu fiz amizade com todo mundo da turma. E aí o vendedor de noites tranquilos. Mas no dia a dia dos empresários, sobretudo quando nós temos o nosso negócio, e as pesquisas mostram que no Brasil a grande maioria das empresas são empresas familiares, existe muita solidão. Existem muitas decisões que o empresário toma sozinho. Ele tenta consultar o contador ajuda com as coisas, fala com o advogado, procura no Google, vai no chat GPT, mas a atividade empresária muitas das vezes é solitária. Existe muito tino, muito pensamento individual de cada um. E apesar de nós termos empresas especializadas, como o Sebrae, por exemplo, para dar um apoio imediato, muito é feito pelo conhecimento pessoal e pela sensibilidade de cada empresário. E assim não é nos contratos, que é o assunto de hoje. Contratos eficazes. E aí eu pergunto para vocês aqui, de uma forma retórica, muitos têm empresa. A maioria tem empresa. Muitos têm mais de um CNPJ. Tem um CNPJ que fatura, um CNPJ que registra, às vezes tem mais de um CNPJ, todos estão no Simples Nacional, cada um vai tendo um faturamento. E como é isso? E aí você conversa com a dona Maria, que ela parece que é a dona da empresa, afinal de contas ela é a matriarca da empresa, mas a empresa está no nome do filho dela. Não fala o nome dela. Isso não acontece no nosso dia a dia? E nós fechamos um contrato com a dona Maria, negociamos com ela todas as condições, a venda, o preço, vamos formalizar o contrato e eventualmente ela assina esse contrato. Ela não é a dona da empresa. Ela não pode responder por aquela obrigação. E sim o filho dela, que é o filho legal, que é o dono efetivo daquela empresa. Então, um grande ponto que a gente tem que conversar muito brevemente sobre a forma dos contratos. Nós estamos acostumados na nossa cultura com o fio no bigode. Nós estamos acostumados com a confiança. Isso é uma característica nossa do brasileiro. E tudo bem, isso acontece muito bem no nosso dia a dia. Mas quando nós começamos a crescer a nossa empresa, começam a surgir riscos na nossa atividade empresária. E aí há a necessidade de uma formalização das nossas negociações. Nem sempre a gente consegue fazer um documento, um contrato escrito, mas faça ao menos uma troca de e-mail, contendo as obrigações,
quando será feito, o prazo, as estipulações e o que acontece se não houver um cumprimento efetivo daquela obrigação. E existe uma coisa que a gente usa mais recentemente no direito, que eu não sei se todos já ouviram falar, chamado due diligence. Vocês já ouviram falar sobre isso? É uma palavra dupla, né? Due diligence, meio estranha, uma americanização, que nada mais é do que uma investigação profunda sobre aquela outra parte do contrato. Então vamos imaginar o caso, há alguns anos, do Eugênio, que tivesse aqui uma factory, um exemplo apenas, nem sei se é essa a sua classificação em outra, e de repente o Banco Santos procurasse ele para fazer troca de cheques. E o Banco Santos, nós sabemos que fechou. Deu câmbio em todo mundo, foi embora, tem aí uma falência que se prorroga, e o Eugênio, na confiança, trocou esses cheques. Ele não teve uma precaução prévia de verificar certidões trabalhistas, certidões cíveis, certidões empresariais, como é que está o histórico dessa empresa na praça. Além disso, qual a reputação dessa empresa? Existe reclamação do reclame aqui, por exemplo, coisa básica da gente ver no dia a dia. Essa atividade, que parece muito simples, salva muitos problemas dos empresários. Eu posso fazer um caso aqui concreto do escritório. O cliente nos procurou, estava com uma obra em andamento. Ele precisaria fazer a locação de alguns equipamentos para aquela obra. E ele foi contratado, viu ali 4, 5 orçamentos de máquinas que poderiam ser locadas para aquela obra. E ele passou para a gente fazer uma análise da ficha técnica das possíveis empresas que alugariam as máquinas. Quando nós puxamos, nós vimos que as máquinas da principal empresa, do melhor preço, todas tinham gravame. Então elas estavam todas penhoradas em processos judiciais, na iminência de um eventual penhora e apreensão dessas máquinas. Imagine então se o nosso cliente fecha o contrato, faz a negociação, paga a entrada, pega as máquinas e aparece o oficial de justiça para retirar essas máquinas na obra dele. Quer dizer, que vantagem vai ter? Nenhuma. Então, essa análise, que a gente pode falar de uma análise técnica, também pode ser jurídica. E ela deve ser feita por uma pessoa técnica para fazer isso. E conheça o teor dessa negociação. Sem dúvida alguma, vários advogados são capacitados para essa atividade. Uma coisa muito comum também nos contratos, quando eles já estão formalizados, é a questão da inadimplência. E aí eu trago outro caso. Um grande ponto é a questão de multa, presidente chama. Quando incide a multa? No caso de inadimplência. Isso é muito claro. Se a gente tem todo mundo uma conta de energia, uma conta de telefone, um celular, se nós não pagamos eventualmente essa conta no dia, vai ter juros, correção monetária, vai ter multa e tudo mais. Acontece que nos contratos, sobretudo quando são relações cíveis, relações do dia a dia, essa multa ela pode acontecer de 3 formas: sobre o valor em aberto, sobre o valor da parcela ou sobre o valor total do contrato. Depende da forma como está a cláusula da multa. Peguemos então o exemplo de uma homologação de um retroprojetor muito grande para as Olimpíadas de Paris, por exemplo, uma máquina que custa uma alugação de R$50 mil. E o pagamento será feito em 5 parcelas de 10 mil. Exemplo. E aí, a empresa pagou a primeira em dia, a segunda em dia, a terceira em dia, a quarta em dia, quando chegou na 5ª parcela. Por um erro, não aconteceu o pagamento. E aí, o credor, aquele que alugou o equipamento, vai solicitar que seja feito o pagamento com a multa, com juros e correção monetária. Se a cláusula da multa for sobre o valor em aberto, será sobre o valor daquela parcela. Mas, se a multa for sobre o valor do contrato e o judiciário tem reconhecido essa multa como válida, a multa incidirá sobre os R$50 mil. Nós temos casos que nós vemos com frequência sobre isso, e geralmente quem apresenta o contrato é quem está alugando a máquina, ou quem está prestando o serviço. A pessoa que é a mais fraca, aquela que é a contratada, obrigado, aquela que é a contratada, né, vamos dizer assim,
ela nem sempre revisa. E geralmente acontece de mandar um contrato na sexta e na segunda já pedir o contrato assinado. Quem já passou por isso? Nós temos um cliente no escritório que tem salas VIP de aeroporto. Ele faz aquele serviço de alimentação. Eles estavam alugando uma sala em Fortaleza para fazer a operação, né? E aí a operadora do aeroporto encarnou o contrato na sexta-feira e na terça solicitou o contrato assinado. Praticamente impossível de fazer uma análise técnica das 200 e poucas cláusulas que envolviam aquele contrato. Aí a gente tem uma máxima no direito, né? O mundo do ser e o mundo do dever ser. Às vezes a gente escreve a cláusula, a gente está na maior boa intenção de escrever aquela coisa, mas só você entendeu aquela coisa. Quem lê aqui não consegue compreender o que está escrito. Então, um ponto muito importante é contratos robustos, contratos trazendo o que tem que conter, mas com redações claras e simples. Se você deu para alguém ler aquilo e aquele alguém não entendeu, a redação não está boa. E quando a redação não está boa, pode passar pelo crivo de um juiz. Afinal de contas, todos os magistrados brasileiros, os juízes, eles são seres humanos, que levam as suas decisões o conhecimento técnico, mas também as impressões pessoais deles. Quando ele vai decidir uma causa, vamos esperar uma causa de família, por exemplo, uma ação envolvendo uma guarda de criança. Se nós temos uma juíza que é mãe, que tem 2 filhos, ela tem uma forma de pensar, ela vive aquela situação do dia a dia. Se nós temos uma juíza mulher, com seus 24 anos, recém-ingressa na magistratura, ela também tem uma forma própria de pensar, mas não com a bagagem de vida daquela outra primeira juíza do processo. Sobre isso, nós tivemos um caso recente, que eu falei há pouco com o governador César, está no STJ. O nosso cliente ele alugava máquinas, ele alugou uma retroescavadeira para uma obra do CDHU no interior de São Paulo. Ele fez a alugação dessa máquina, ele mesmo fez o contrato. E aí é o problema, muitas vezes ambos advogados, quando já tem uma questão consolidada, quando já tem algo pronto, e a gente tem que tentar trabalhar com as possibilidades. E no meio da obra a máquina foi roubada. Entraram lá e roubaram a máquina. Prenderam segurança, levaram aquela máquina, mais um monte de coisa, e no local não tinha nenhuma câmera de segurança. Eram 1.420 unidades habitacionais que estavam sendo construídas. No local tinha um segurança, nenhuma câmera de segurança, não tinha cerca elétrica, não tinha monitoramento, e a máquina foi roubada naquele local. A discussão que começou a surgir nesse processo, e eu, pelo dono da retroescavadeira, pela empresa que fez a locação. Quem aluga tem o dever de cuidar daquela coisa e devolver aquela máquina. Então ele deveria ter aparatos dentro daquele local para garantir que aquela máquina seria efetivamente segura e que ela estivesse em ordem para a possível devolução. Argumento da empresa que estava com a máquina. Esse caso fugiu da minha mão, porque eu não posso prever que vai acontecer um roubo. Difícil. Força maior fica ali. Difícil. Para mim é muito claro, tem que pagar a máquina. Afinal de contas, um imóvel gigantesco, com 1.420 unidades, merece uma atenção especial de segurança. Uma coisa óbvia que tem que ter ali um equipamento para a proteção de toda a obra. Primeira instância, ganhei o processo. Segunda instância, não tem como prever roubo. Não tem como forçar ele a devolver essa máquina. STJ, na decisão democrática, não tem que pagar. Agora está na turma para fazer o julgamento da lei, para verificar a possibilidade de receber a máquina. Qual foi o problema? O contrato. O contrato não preveu que ele deveria ter um seguro da máquina. O contrato não preveu que deveria ter um monitoramento do espaço onde estaria a máquina. Para uma empresa grande, talvez essa máquina fique naquele fundo perdido, que muitas empresas têm ao longo do ano. Para nós, empresários reais, pessoas do dia a dia, esse prejuízo não pode acontecer. E o que faltou ali? Malícia na redação da cláusula. Outra condição é prazo. Qual o prazo para fazer essa negociação? Isso vai ser escalado?
empresa que faz sites. E eu contrato ela para fazer o site do meu escritório. E a gente fixa que ela vai entregar esse site em 60 dias. Tá bom? E ela me cobrou 10 mil para fazer o site. Cobrou bem, parabéns, vai ganhar dinheiro. E aí, no meio do caminho, quando dá 30 dias, eu ligo para ela. Marilza, como é que está a evolução da construção desse site? O que você está fazendo aí? E ela fala, eu vou entregar em 60 dias. Você tem que aguardar os 60 dias. Se o meu contrato não prever que ela tem que prestar contas do que ela está fazendo, no cronograma de implantação, eu nada posso fazer antes dos 60 dias. Porque o prazo do contrato foi 60 dias. Isso é muito importante para a gente falar de contratos de obra. Quando nós falamos em construções, quando nós falamos em reputação digital, quando nós falamos em escalação de pessoas, por exemplo, nós precisamos ter um cronograma. O que será feito em 10 dias, em 20 dias, em 30, em 40, 50, e se não cumprir, qual é a penalidade que isso gera? E as responsabilidades também do contrato. Lembra que eu falei da máquina agora há pouco? Se a máquina quebra, quem tem que fazer a manutenção dessa máquina? Quem alugou ou quem é o locador? Como é? Quem tem que fazer o pagamento sobre isso? Quem é mau uso? Quem é mau funcionamento? Tem que estar no contrato. Porque se isso ficar de forma ambígua, nós estaremos sujeitos ao judiciário. E quando nós estamos sujeitos a um terceiro, e geralmente eu falo isso, quando adolescente, nós recebemos de processo de família. Imagina que você tem uma ação de uma guarda de filho, tá? Você não. A Maria está aqui. Tem uma ação de guarda de filho, e ela está brigando por uma guarda de 2 filhos na justiça com um outro marido que chama José. Um simples exemplo. É como se ela fosse na porta de qualquer pessoa da cidade e falasse, eu não te conheço, mas resolva o meu problema. Isso é de uma forma muito simples quando nós procuramos um juiz para resolver o processo. Você não sabe quem é, você não sabe o pensamento daquela pessoa, você não sabe a convicção que ela leva, mas ela resolverá o seu problema. E nem sempre a solução do judiciário agrada as pessoas. E eu, com algum tempo de carreira, acho que a Caína também, e se tiver algum outro advogado aqui também, aliás, boa tarde, se tiver algum outro advogado aqui também, sem dúvida alguma, vai poder falar. E nem sempre o judiciário faz o que a gente pensa que fará. Muitas das vezes acontecem situações estranhas no meio do caminho e o recurso nem sempre repara o que deveria reparar. Essa é a grande verdade. Então, se nós podemos trabalhar na prevenção, muito melhor. Rescisão. O que pode rescindir o contrato? Não o pagamento rescinde imediatamente o contrato? Vai dar um prazo de carência, por exemplo? E aqui vamos tratar de uma situação um pouco diferente. Vamos imaginar que tem um crédito para receber, prestei um serviço, tenho lá 10 mil reais para receber, por exemplo, eu negocio com o devedor, ele vai me pagar 5 mil à vista. E se ele não pagar, não tem negociação. Esse documento tem que prever que ele está confessando que deve 10 mil, que eu estou dando um desconto para ele de 5 mil. Se ele não pagar em dia, eu revogo esse desconto, eu coloco multa e juros sobre o valor de débito. Porque se eu não coloco desconto e renovação do desconto, a dívida baixou de preço. Afinal de contas, eu negociei por 5 mil, metade da dívida. Então, é sobretudo importante colocar as condições de rescisão também com relação às ausências das empresas. Confidencialidade, se aplicável, e LGPD. LGPD é um assunto muito importante, muito atual. Todo empresário hoje tem que se preocupar com essa temática, porque nós, pela nossa atividade, guardamos dados sensíveis de todo mundo. Vou falar do arquivo do meu escritório. Eu tenho uma tamanho, uma multa RG, CPF, às vezes perfil econômico, até tipo sanguíneo, se aquela pessoa sofreu violência doméstica ou não, é um dado extremamente sensível. E como nós atuamos também em causas de saúde, nós temos até o histórico médico das pessoas. Toda a nossa forma de tratamento de dados é muito especializada para não ter vazamento. Mas no teu contrato tem que estar de forma clara como será a preservação desses dados.
Se a gente falar de contrato, a gente tem que falar de prevenção de problema. E aí, presidente, eu vou fazer um breve exemplo de quando chega um processo no judiciário. Todo mundo aqui, pelo que eu imagino, já sabe mais ou menos como funciona o processo judicial. Em todos os processos, a primeira forma de tentar resolver ele é por um acordo. Com as ações de família, quase que compulsoriamente marca-se uma audiência de conciliação ou mediação. Nas ações de juizado especial, que são as pequenas causas, da mesma forma, tem que dar um acordo. Nas relações cíveis, às vezes. Quanto mais rápido for feito um acordo, mais rápido acaba esse processo no fórum. É método do juiz, método do Ministério Público, acaba rápido. É um problema mesmo a ser resolvido. E aí, qual é um exemplo? Vamos supor que nós tenhamos duas fazendas, a fazenda A e a fazenda B. Amanhã, o dono da fazenda A resolve retificar um rio que passa aqui no meio da fazenda. Ele coloca esse rio 20 metros para cima. O outro dono olha, não está entendendo nada, e vai conversar com ele. Ó, você retificou o rio, reduziu a minha área da fazenda, e a sua ficou maior. Isso está errado. Afinal de contas, reduziu minha área, aumentou a sua, e eu não concordo com isso. E ele entra com o processo judicial. Às vezes, nós somos enganados que todos têm que ceder um pouco. E esse caso é um exemplo muito claro de que a cessão é prejudicial. Se quem foi prejudicado ceder aqui, ele perde metade da área que já era dele. Essa causa talvez não haja como fazer acordo. Afinal de contas, se as fazendas estão aqui, o rio passa aqui no meio, eu invado e chego aqui, essa é a discussão do processo. Um acordo é metade disso. Ele invadiu, não tem direito a nada. Só que isso gera custo para a empresa. Então, de uma forma muito leve, até para finalizar a exposição, o que eu posso falar sobre noites tranquilas, sobre contrato seguro, sobre empresário feliz, é que a gente tem que estar sempre olhando um passo à frente. Hoje as relações estão bem, hoje a negociação é boa, hoje nós sabemos que a outra empresa é sólida, hoje é que o nosso principal parceiro está saudável. E se acontecer algo diferente? E se aquela pessoa que eu conheço vender a empresa? E se por acaso tiver uma pandemia e aquela empresa fechar, ela não tiver mais receita? E se por acaso acontecer um terremoto no Chile e tiver repercussão no Brasil? E se surge uma gripe aviária? E se o banco fechar o crédito? E se a máquina for roubada? Isso tudo tem que estar previsto no contrato. O melhor profissional para isso é o advogado. Os contadores também fazem outros tipos de contrato, mas o trabalho técnico dessas negociações, um advogado capacitado vai poder auxiliar para ter segurança, tranquilidade e longevidade nas empresas. Então, o que eu queria falar hoje de forma breve é isso, agradecendo a vocês por terem me ouvido no almoço e esperando vê-los em breve em uma outra oportunidade. Muito obrigado.